Ok, gente. Começaremos a ver probabilidade e utilizando princípio multiplicativo. Probabilidade é a parte da matemática que estuda as chances de ocorrer um determinado evento num determinado espaço amostral. Calma que a gente vai estar definindo o que vem a ser evento e o que vem a ser espaço amostral. Então, a probabilidade vai estar exatamente mostrando para a gente qual é a chance de ocorrer aquilo que a gente quer dentro de um certo conjunto. Então vamos entender melhor. Espaço amostral é um conjunto de todos os resultados possíveis a serem pesquisados. Evento é a parte do espaço amostral, ou seja, um subconjunto do espaço amostral. Vejamos esse exemplo. Quando um dado é lançado, o que pode aparecer quando ele cai? Quando ele cai, qual é a face? O que pode aparecer na face voltada para cima? Então, tudo que pode aparecer é o espaço amostral. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Agora, se nesse lançamento desse dado eu quero que possa aparecer a face sendo par. Então, eu vou pegar de tudo que pode aparecer, apenas aquelas que podem ser pares. Então, isso é um evento, é uma parte do espaço amostral, que no caso aqui vai ser 2, 4 ou 6. Existem, na probabilidade, dois tipos de experimento, o aleatório e o equiprovável. Vamos entender o que vem a ser um experimento aleatório. Quando retiramos uma carta de um baralho, não podemos prever qual carta sairá. Assim, como a gente não pode prever, dizemos que é um experimento aleatório. Agora, um experimento equiprovável, quando retiramos as cartas, por elas serem todas diferentes, nós não temos dentro do baralho nenhuma carta repetida, com a exceção dos coringas, tirando os coringas. Qualquer outra carta, ela tem o seu naipe, o seu número ou a sua figura. Então, as chances de sair são as mesmas para todas. Então, dizemos que é um experimento equiprovável. Vamos ver agora como a gente efetua o cálculo da probabilidade. Para calcularmos a probabilidade de um evento ocorrer, basta dividir o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade, número de elementos dividido pelo número do espaço amostral. Por ser uma fração, ele pode ser representado por um número decimal ou uma porcentagem, que é mais comum de aparecer. Exemplo. Determine a probabilidade de uma senha com 3 algarismos distintos, diferentes, já vimos isso na aula de princípio multiplicativo, começar com 0. Então, vejam, primeiro vamos ver qual é todo o universo de senhas com 3 algarismos distintos, certo? Então, isso a gente vai estar calculando o seu espaço amostral. Então, vamos lá. Temos 3 casinhas, porque são 3 algarismos, sendo que não começaremos sem nenhum tipo de restrição. Sem essas restrições, estaremos calculando o seu espaço amostral. Então, do nosso universo de 10 algarismos, então nós, para preenchermos a primeira casinha, temos 10 possibilidades. Como deve ser distintos, que ele comentou aqui no início, então, para preencher a segunda casinha, retirando o que a gente colocou na primeira, eu tenho 9 possibilidades. Para a terceira casinha, retirando o que foi colocado nas duas primeiras, eu tenho 8 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, teremos 10 vezes 9 vezes 8, 720 senhas totais com 3 algarismos distintos. Agora, nós vamos determinar o evento. Qual é o evento que dentro dessas senhas, com 3 algarismos, ela quer que comece com 0. Então, de que maneira a gente pode preencher essa primeira casinha?
uma única possibilidade, ou seja, começando com zero, certo? Agora, dos 10 algarismos, tirando o zero, eu passo a ter 9 possibilidades para preencher a segunda casinha. E na terceira casinha, eu passo a ter 8 possibilidades para preenchimento. Então, pelo princípio multiplicativo, teremos 1 vezes 9 vezes 8, igual a 72 senhas. Então, o número total de elementos do evento, 72. O número total de elementos do espaço amostral, 720. Assim, nós teremos, pela fórmula que a gente acabou de ver, que a probabilidade é o número de elementos do evento, 72, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, 720. Se eu simplificar aqui tudo por 72, eu tenho 1/10. 1/10 ele pode ser escrito como 0,1. Como é que a gente chega nesse número? Dividindo o numerador 1 pelo denominador 10. Ou ainda, transformar esse 1/10 numa fração centesimal. O que é uma fração centesimal, pessoal? É aquela fração no qual o denominador é 100. Para que isso? Para a gente poder escrever na forma de porcentagem. Então, 10 para chegar até o 100, eu multiplico por 10. Então, eu faço a mesma coisa em cima para que a gente não tenha alteração da fração. Tenhamos frações equivalentes. 1 vezes 10, 10. 10 por 100 é 10%. Portanto, a chance de nós termos uma senha de 3 algarismos distintos começando com 0 é de apenas 10%. Vejamos esse segundo exemplo. Igor, Felipe, Gabriela, Flávia e Matheus vão disputar uma corrida. Vamos responder quais são as possíveis combinações de colocação desses participantes. Então, vamos lá. Eu quero saber o espaço amostral, ou seja, todas as chances. Então, se nós temos 5 componentes, é como se a gente fosse formar uma fila, que a gente já viu nos problemas lá de princípio multiplicativo. Então, se eu tenho lá 5 posições a serem ocupadas, de quantas maneiras eu posso ocupar a primeira colocação, a pessoa chegar em primeiro lugar? Eu tenho 5 possibilidades, já que são 5 integrantes aqui. Em segundo lugar, obviamente, a pessoa não pode chegar em primeiro e segundo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que descartar aquela que foi colocada como primeira. Então, eu tenho 4 possibilidades. A mesma coisa acontecendo para a pessoa para completar o espaço de terceiro colocado. Eu tenho 3 possibilidades. Para quarto colocado, 2 possibilidades. Para quinto colocado, 1 possibilidade. Então, pelo princípio multiplicativo, multiplicando tudo, eu tenho 120 combinações possíveis para se chegar nessa corrida. Na letra B, ele pergunta qual a probabilidade de Felipe ser o primeiro colocado. Então, nós vamos agora estipular que o Felipe deve ser o primeiro. Então, para ser em primeiro lugar, eu só tenho uma única possibilidade, que é chegar o Felipe. Para a segunda, eu tenho restante dos 5, já tirando o Felipe, eu tenho 4 possibilidades. Na terceira colocação, 3 possibilidades. Na quarta colocação, 2 possibilidades. Na quinta colocação, é o único que vai sobrar. Então, pelo princípio multiplicativo, multiplicando tudo, eu tenho 24 elementos, 24 combinações, de tal maneira que o Felipe chegue em primeiro. Então, pelo que a gente viu, para calcular a probabilidade, eu pego o número de elementos do evento e divido pelo total de elementos do espaço amostral. Então, simplificando aqui tudo por 12, eu tenho 2/10. Passando para a fração centesimal, multiplico em cima e embaixo por 10, 20 por 100, eu tenho 20%. Ok, pessoal?